A temporada de inverno dos animes terminou e nesse vídeo eu vou falar aqui os melhores animes que eu assisti nessa temporada. Não foram tantos assim, mas os que eu assisti vale a pena dar uma comentada, falar sobre. Então fica até o final do vídeo, deixa o like importante, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e bora lá. E bom, bora já começar falando sobre Solo Leveling. Eu não vou me estender tanto assim em Solo Leveling, porque eu já fiz um vídeo todinho falando sobre a segunda temporada, a primeira temporada. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Então eu não vou meio que me estender tanto assim, porque eu já falei sobre o anime de Solo Leveling. Mas dando uma resumida, a segunda temporada de Solo Leveling foi muito melhor que a primeira. Meio que foi a redenção do que a primeira temporada foi desastrosa. Essa segunda melhorou bastante o nível de qualidade que a primeira devia muito ter trazido, mas não trouxe. As lutas na segunda temporada tão absurda, eles conseguiram melhorar muito as lutas. Cada episódio era um melhor que o outro, cada luta era uma melhor que a outra. Pra mim, a minha favorita até agora é contra o Baran, né, o ministro dos demônios lá. Essa luta eu acho impecável. Não só isso, como também melhoraram coisas que na primeira temporada era ruim, como o protagonista, o mundo. Eles melhoraram muito isso, fazendo que ficasse mais interessante aquele mundo. Então, pra mim, Solo Leveling, a segunda temporada, facilmente tá nessa lista de melhores da temporada, talvez do ano. Ele vai entrar quando eu fazer o vídeo dos melhores animes de 2025. Ele vai estar lá nessa lista. Indo pro próximo, a gente tem ReZero. A segunda parte de ReZero tá absurda. Foi absurda o que foi a segunda parte de ReZero. Ano passado eu fiz um vídeo falando sobre os melhores animes de 2024 e nele eu falei sobre ReZero, a primeira parte da terceira temporada de ReZero, eu falei sobre lá. E aqui, né, lançou a segunda parte agora. E, não, finalizou no caso agora, né? Porém, a segunda parte de ReZero foi absurda. Essa terceira temporada, você pega como um todo, foi a melhor temporada do anime. Porque a primeira e a segunda, elas são boas, né? A segunda melhor que a primeira, a terceira melhor que a segunda. É só vai aumentando o nível, isso é muito bom para um anime. Mas é aquilo, nas duas primeiras temporadas, o anime começava meio fraquinho, né? Com alguma informação, a- meio que preparando o terreno para quando chegasse na metade do anime, né? O segundo cu, ele tivesse toda a preparação pronta para aí sim começar a porradaria franca. A segunda temporada foi assim, a primeira temporada foi assim, a terceira, não, a terceira, do começo ao fim, foi porradaria, frenesia e tudo. Porque só o primeiro episódio que talvez seja o mais light, mas o final do primeiro episódio já é absurdo também. Porque essa terceira temporada, eles fizeram. É muito boa ela, porque eles focam bastante nos bispos, né? Nos pecados. Coisa que na primeira e na segunda eles faziam isso, mas nem tanto, porque focava em um ou dois. O primeiro era o Petogurt, a segunda temporada tinha a menininha lá que controlava os bichos, tinha aquela assassina que o Garfield matou. Essa terceira temporada não, essa aqui mostra quase, eu acho que todos, no caso, né? O pecado da gula, o pecado da ira, o pecado da avareza, da luxúria. Eles focaram em todos os pecados, isso foi muito bom. E nessa segunda temporada, segunda parte, e nessa segunda parte da terceira temporada, foi as lutas contra os pecados. Então a gente viu em cada episódio, cada personagem enfrentando um bispo diferente, criando estratégia. Pô, o Subaru contra o pecado da avareza, ele com as esposas, ele lutando junto com a Emily, com o Reinhardo. Foi muito legal, ele descobrindo o segredo da imortalidade dele, de ele não conseguir ser atingido. Foi muito bom. E não só isso, como que, rapaz, o final, uma coisa que ReZero sabe fazer é colocar uma expectativa lá em cima pra próxima temporada. Eles sabem como terminar um anime. Porra, quando eu vi esse final da terceira temporada, foi a mesma coisa de assistir a primeira temporada lá no final. Porque literalmente foi a mesma coisa, mas o impacto ainda é o mesmo. Pra quem não assistiu, vai ter um spoiler aqui, né, do que acontece no final, então já pula pra próxima parte. Porém, o final, quando a gente descobrindo que o Julius, ele tá meio que desaparecido, ele não tá desaparecido, mas o pecado da gula meio que devorou o nome dele, meio que devorou a memória dele das pessoas, meio que deixou de existir para as pessoas, é grande. E claro que a gente sabe que o Subaru sabe quem ele é, porque o Subaru sabe quem é Arém e tudo mais, né? Porque foi a mesma coisa que aconteceu com a Arém na primeira temporada, no finalzinho da primeira temporada. Então, você vê a cara de choque do Subaru, nossa, velho, é impecável, velho. Pra tu ver, ele realmente
tá num nível que não dá pra explicar. E não só e uma coisa que eu fiquei em dúvida nesse final foi porque Arém, e não só ela, como outras pessoas também que a gente viu como funciona o poder do pecado da gula, Arém e os outros, eles meio que após terem o nome devorados, eles desmaiavam. E eu queria saber o porquê o Július, ele permaneceu consciente, tipo, ele sabe que tá esquecido, ele sabe que ele tá normal, ele tá consciente, ele só não existe, as pessoas não lembram mais dele. É isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Talvez tenha a explicação de que como ele tem aqueles poderes sagrados, né, que ele é um cavaleiro e tem aquele código de honra, né, tipo um Reinhardt da vida. Eu acho que como ele tem esse tipo de poder de cavaleiro, talvez ele tenha salvado isso. Talvez esse poder tenha salvado ele. Porque o Reinhardt, que ele é o Mera das espadas, ele tem aquele poder da Fênix que salva ele da morte. Então, talvez quando o Julius conseguiu esse cargo de cavaleiro real, alguma coisa assim, ele talvez tenha conseguido um feitiço próprio que meio que salvou ele disso, de não desmaiar, de ficar em coma. Pode ser explicado na próxima temporada, que já tá em produção, ainda bem, porque eu não quero esperar tanto tempo assim. Mas esse final de ReZero foi absurdo. Seguindo, vamos falar aqui sobre Sakamoto Days. E Sakamoto Days é meio polêmico, porque é um anime que tem um hype, porém, é aquilo, ou você ama ou você odeia. Eu vi o mangá, né? Eu acompanho o mangá de Sakamoto Days. Então, quando falou do anime, eu fiquei esperançoso, eu queria assistir, porém, a cada vez que mostrava trailers, a cada vez que mostrava mais da staff do anime, tinha um pé atrás, porque não era um estúdio tão bom assim. Mas quando lançou, eu não vou mentir, eu me diverti bastante assistindo Sakamoto Days. Talvez porque eu já sabia como é a história, eu já estava me entretido na história, talvez. Mas eu assistindo ainda Sakamoto Days, foi divertido. Teve cenas que realmente é absurdo de bom. A parte do Shin contra o Sakamoto é muito boa. Algumas lutas são legais. Claro, tem momento que a animação deixa a desejar. Tem momento que a animação é muito travada estaticamente. Os personagens estão muito estáticos, sim. Porém, o anime assim, ele te conquista pela história. Te conquista pelos personagens, te conquista pelas comédias. Então, velho, pra mim, Sakamoto Days, ele entra na lista de melhores da temporada, porém, eu acho que no melhores do ano, eu acho que ele não entraria, talvez. Indo pro próximo, temos Dr. Stone. E Dr. Stone é o mesmo caso pra mim de ReZero, que cada temporada é uma melhor que a outra. Agora a gente entrou na temporada final de Dr. Stone, na segunda parte, ainda vai ter uma terceira parte ainda, né, porque não finalizou tudo. Porém, Dr. Stone é um anime que, rapaz, velho, ele me surpreende cada vez mais. É muito bom acompanhar Dr. Stone. Eles agora mostrando um novo desafio, eles conhecendo o Zeno, eles conhecendo meio que o Stanley, né, que eles estão nos Estados Unidos e estão conhecendo as pessoas agora mais profissionais, porque quem eles lutavam antes eram pessoas mais primitivas, porque era descendente das pessoas do passado. Porém, agora não. Agora eles estão lutando com um cara da NASA e um cara que é meio que militar. Então, realmente, eles estão em apuros e tudo mais, mas a história é bem contada. Toda a relação que o Zeno tem com o Senko é muito boa desenvolvida. É muito legal você descobrir que foi o Zeno que meio que empurrou o Senko para esse mundo da ciência, que incentivou o Senko para esse mundo da ciência. Ele meio que via, realmente, ele era um pupilo e um mentor. Agora meio que eles têm que lutar junto pra ver quem vai meio que dominar, entre aspas, o mundo, porque o Cinco ele só quer meio que libertar todas as pessoas. Ele quer trazer todo mundo de volta. Esse é o plano do Cinco. Ele quer fazer assim com a ciência, trazer todo mundo de volta. Enquanto o Zeno, ele quer comandar o mundo com a ciência. Porque ele sabe que tem gente que vai querer mais poder, tem gente que vai querer frear a experiência dele, porém não, ele quer saber mais dos experimentos dele. Então tem esse conflito. E o anime consegue muito bem ir contra o ideal um do outro. Eles conseguem trabalhar muito bem outros personagens, o Chrome, o Taiju, o, o Tsukasa. Então, cada personagem aqui, em cada momento, tem o seu feito, tem o seu brilho. Então, isso que é bom em Dr. Stone. Além que as invenções, né, é sempre o lado forte do anime. Todo, você vê eles fazendo cada invenção nova, ele fazendo agora, nesse anime agora, uma escavadeira, eles fazendo também um porta-aviões. Então, cada vez eles vão escalando. Então, é legal. Aí acabou, né, com eles se despedindo um dos outros, porque eles vão meio que se separar, porque o Senku, o Taiju, o Kuromi,
estão com o Zeno como refém e o Stanley vai atrás dele e ele tem que ficar longe dos amigos dele. Então meio que vai ser esse arco de separação entre o grupinho dele do Reino da Ciência. Então, velho, tá interessante, tá interessante. E com certeza Dr. Stone entra com facilidade para um dos melhores animes da temporada. Mas eu quero de vocês agora. O que acharam dessa temporada de inverno? Gostaram? Me comenta aqui embaixo qual anime vocês assistiram. Se assistiram muitos, assistiram poucos. Quais? Listam aqui nos comentários. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, que é importante. De se inscrever no canal se vai estar ajudando. E ativar o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.